Olá, meus queridos alunos do sexto ano vespertino. Vamos dar continuidade nas correções. Correção da atividade número 7. Frações e números decimais. Na aula de educação física, em uma pista de atletismo medindo 1000 metros, uma volta completa. Alex correu 1/5 da pista, Beto correu 8/4 da pista, Carlos correu 5/4 da pista e Daniel correu 1/2 da pista. Antes da gente responder as perguntas das alternativas, nós vamos descobrir então quantos metros cada um deles correu. Então nós vamos calcular a fração de uma quantidade. A pista media 1000 metros, o todo dela. Se o Alex correu 1/5 dessa pista, então eu vou fazer a multiplicação do todo vezes a fração. A multiplicação vai ser numerador com numerador, denominador com denominador. Sempre que eu não tiver nada aqui é porque eu tenho o número 1. Então aqui vai ficar 1000 vezes 1, que é igual a 1000, e 1 vezes 5, que é igual a 5. Então 1000 dividido para 5 vai ser igual a 200. Então, quer dizer que Alex percorreu 200 metros dessa pista. Agora vamos ver o Carlos. Aqui no problema diz que Carlos correu 5/4 da pista. Então, nós temos aqui a multiplicação novamente da pista toda, que é 1000, vezes a fração 5/4. 1000 vezes 5, que é igual a 5000. E o 1, que não aparece aqui, vezes 4, que é igual a 4. Dividindo o numerador pelo denominador, 5.000 dividido para 4 dá um total de 1.250. E 250 metros foi a distância percorrida por Carlos. O Beto percorreu 8/4 da pista. Então, observem que o numerador dessa fração ele é maior que o numerador, assim como o do Carlos também. O numerador foi maior que o denominador. Por isso que o meu resultado aqui do Carlos foi maior do que o valor total da pista. Então, significa que ele deu mais de uma volta nessa pista. Ele deu uma volta e 250 metros. Agora o Beto, ele percorreu 8/4. Então, vamos multiplicar. 1000 vezes 8, que é igual a 8000. 1 vezes 4, que é igual a 4. Então, 8000 dividido para 4 é igual a 2000. A pista, uma volta só nela era 1000 metros. Se ele percorreu 2000 metros, significa que ele conseguiu dar 2 voltas completas nessa pista. Daniel percorreu 1/2. Então, 1/2 vai significar sempre metade. Mas nós vamos fazer o cálculo da mesma forma. Então, vai ficar 1000 vezes 1, que é igual a 1000, e 1 vezes 2, que é igual a 2. 1000 dividido para 2, que é igual a 500. Quem deu exatamente 2 voltas na pista? Então, vamos rever o cálculo que foi feito antes. Nós fizemos o cálculo para Beto e encontramos, então, 2000. 2000 indica que ele percorreu 2 voltas completas. Então, quem foi que deu 2 voltas? O Beto. Quais corredores não completaram uma volta completa? O Alex ele só conseguiu caminhar ou andar 200 metros dessa pista. O Daniel conseguiu andar 500 metros dessa pista, então não foi uma volta completa que nenhum deles deu. Quem correu exatamente a metade de uma volta? Daniel correu a metade, porque a pista toda era 1000 metros, então a metade de 1000 é igual a 500. Qual corredor correu um pouco mais de uma volta? Então, o Carlos ele não chegou a correr 2 voltas, mas ele correu uma volta completa mais 250 metros. Calcule quantos metros cada corredor percorreu. Então, nós já calculamos lá, vamos colocar só o resultado. O Alex foi 200 metros, o Beto 2000 metros, o Carlos 1250 metros e o Daniel 500 metros, conforme a gente já calculou. Marque um X no número decimal que representa a fração
da volta corrida por Alex. Então, nós vamos ver qual foi a fração que falava no exercício de Alex. Alex percorreu 1/5. Então, nós vamos, para descobrir a forma decimal dessa fração, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 1 dividido para 5. Como 1 não dá para dividir para 5, a gente acrescenta um zero que não tinha e 0, no quociente. Agora eu tenho 10. 10 dividido para 5 cabe 2. 2 vezes 5, que é igual a 10. 10 menos 10, 0. Então, o número decimal que corresponde a 1/5 é o número 0,2. Então, primeira alternativa. Marque com um X o número decimal que representa a fração da volta corrida por Daniel. Então, vamos calcular. Daniel percorreu 1/2, metade, né? Então, nós vamos lá, pegar o 1 e dividir por 2, pelo denominador. Como não divide, nós vamos acrescentar um 0 e 0, no quociente. O número que multiplica o 2, que dá 10, é o 5. Então, 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Então, significa que ele percorreu 0,5. Essa fração 1/2 corresponde a 0,5, que é a última alternativa. Marque um X no número decimal que representa a fração da volta corrida por Beto. A fração de Beto foi 8/4, né? Como nós já falamos anteriormente, a gente viu que ele deu 2 voltas. Então, só de olhar aqui, a gente vai saber que é o número 2. Mas vamos fazer a divisão. 8 dividido para 4, que é o numerador, dividido pelo denominador, cabe em 2. 2 vezes 4, 8. Menos 8, nada. Então, essa é uma fração aparente. Toda vez que eu tiver o numerador que dá para dividir pelo denominador, ela é chamada de fração aparente. Parece ser uma fração, mas quando eu faço a divisão, eu tenho um número inteiro. Então, a segunda alternativa. Marque um X no número decimal que representa a fração da volta corrida por Carlos. A fração de Carlos foi 5/4. Então, nós vamos pegar o 5 e dividir por 4. Cabe 1. 1 vezes 4, 4. Diminuindo 5 menos 4, 1. Aí eu vou continuar a divisão decimal. Vou acrescentar um 0 que não havia e a vírgula aqui. 10 dividido para 4 cabe em 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Eu posso ir acrescentando zeros, né, a quantidade que eu quiser. Então, eu vou aumentar mais um 0. Agora eu tenho o número 20. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, que é igual a nada. O número decimal correspondente a essa fração é 1,25. Então, a terceira alternativa. Represente graficamente as frações e, se possível, escreva o número misto ou natural correspondente. Nós vamos fazer somente a representação das frações. Então, eu tenho aqui, ó, esse retângulo. Um retângulo igual a esse é para colocar ou representar 1/5 dele. Então, eu preciso dividir ele em 5 partes iguais e depois colorir uma. Então, ele vai ficar dessa forma. Letra B. Nós temos aqui 2 retângulos do mesmo tamanho e nele eu vou representar 8/4. Então, significa o quê? Que desse retângulo eu vou colorir todos os dois, porque indica 2 partes. As 2 partes foram preenchidas, né? 8 dividido para 4, 2. A fração 5/4 é uma fração imprópria, porque eu tenho um numerador maior que o denominador. Então, quer dizer que eu vou pegar todo o primeiro retângulo e utilizar ele mais uma parte do outro. Então, vamos ver como vai ficar. Eu tenho, então, aqui, olha, 2 retângulos iguais a esse. Eles foram divididos em 4 partes, cada um deles. 5 partes foram coloridas dos dois. Então, é a fração 5/4. Quer dizer que pegou um todo mais uma parte do outro retângulo. E o último meio, que representa metade. Então, é só dividir ao meio e colorir uma das partes. Então, pessoal, atividade número 7 corrigida. Ouçam, estudem, prestem atenção, corrigem no caderno de vocês e descansem bem. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.